Então, a partir de agora, a nossa atividade está oficialmente aberta. Bom dia a todos que estão presentes na sala para mais uma atividade do SIG Farmaco, do mês de setembro. Hoje, com o enorme prazer de receber os professores Leandro e a professora Raquel, que se disponibilizaram a participar dessa atividade. Então, professores, em nome da equipe do SIG Farmaco, agradecemos muito a presença de vocês e a disponibilidade. A gente sabe que nos dias atuais, tempo é uma coisa muito preciosa, então cada vez mais escasso nas nossas atividades acadêmicas. Então, a gente valoriza muito essa disponibilidade. Muito obrigado por essa participação. Agradeço a presença de todos que estão na sala. Então, o SIG Farmaco é um grupo de interesse especial focado em farmacologia terapêutica. É uma iniciativa que busca usar a estrutura de videoconferência concedida pela Rede Universitária de Telemedicina, conhecida como Rede RUT, para tentar reduzir as distâncias geográficas de um país continental como o Brasil e intensificar as ações de ensino e pesquisa em farmacologia terapêutica. Vou pedir ajuda do professor Leandro para seguir o próximo slide. Aqui nesse mapinha, como sempre nós gostamos de apresentar, são as diferentes instituições que fazem parte do nosso SIG Farmaco. Nós temos, originalmente, instituições com sede fixa, né, com salas de rede RUT fixa nos hospitais universitários, que foi originalmente quando começamos lá em 2018 a fazer parte dessa atividade. E a partir de 2019, segundo semestre de 2019, houve uma expansão do sistema de telemedicina, na qual possibilitou essa atividade por videoconferência. E, a partir desse momento, então, várias outras instituições agregaram-se à nossa atividade, fazendo parte também desse conjunto de instituições que contemplam o SIG Farmaco. Aqui em tela está o nosso endereço. Nós somos um grupo que temos o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Então, todas as nossas atividades estão registradas no site da SBEFT, que vocês podem ter acesso, inclusive às edições passadas, que são essas edições gravadas e postas no YouTube. Então, vocês podem ter acesso às apresentações anteriores. E também o nosso e-mail, sigfarmaco@gmail.com, na qual vocês podem mandar críticas, sugestões, opiniões, que serão todas muito bem-vindas e respondidas. Professor Leandro, por favor. Simplesmente para que a gente possa ter uma dinâmica controlada sobre a atividade, a gente solicita que vocês mantenham o microfone desligado e as perguntas a qualquer instante, comentário, pode ser feito pelo chat. Ao final da apresentação dos professores, a gente retoma a parte de discussão, na qual os registros postos no chat serão lidos e apresentados e debatidos pelos apresentadores. Tá? Então, fiquem livres, sintam-se à vontade já para registrar seus comentários no chat. Professor Leandro. Como sempre, é muito importante que vocês registrem a presença, então isso pode ser feito a qualquer momento, a partir de agora, até as 23h50 do dia de hoje, acessando esse endereço, rutrnp.br/presenca, a presença sem acento. Acessando esse endereço, vocês serão encaminhados para o site de registro de presença, na qual vocês deverão colocar o CPF e o e-mail, e selecionar o SIG pertinente, no caso o nosso, SIG Farmacologia Terapêutica. Assim que vocês selecionarem, aparecerá um espaço para que vocês coloquem a senha da sessão. A senha da sessão de hoje é 47109. Após inserir esse número, esse código, essa senha, clique em registrar presença e automaticamente vocês estarão recebendo o e-mail confirmando a presença de vocês. O registro dessa presença é muito importante porque a gente consegue demonstrar a participação, a periodicidade, a continuidade dessa atividade e, com isso, conseguimos garantir esse espaço na rede universitária de telemedicina para que todas as terceiras, quartas-feiras do mês, ao longo desses anos, a gente consiga ter esse espaço para discutir um pouco de farmacologia e temas relacionados à terapêutica de interesse da nossa sociedade e da nossa comunidade. Então, professor Leandro, por favor. Basicamente, a nossa atividade tem uma estrutura como essa.
onde teremos uma apresentação, uma temática em torno de 30 a 40 minutos, e em seguida partiremos para um debate, para discussões, para esclarecimentos, de forma muito mais, vamos dizer assim, dinâmica e de interatividade entre os apresentadores e a plateia. Professor Leandro, por favor. Lembrando que nossa atividade de hoje tem o tema mestrado profissional em farmacologia, características, desafios, oportunidades e perspectivas, e no próximo mês, excepcionalmente, a nossa atividade do Psicofarmaco ocorrerá no dia 5 de outubro, e não no dia 19, que seria a quarta-feira. Por que isso não vai acontecer? Porque no dia 19 vai cair exatamente na semana onde estará acontecendo o nosso congresso, o Congresso da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapia Experimental. Então, nós antecipamos, conseguimos, excepcionalmente na Rede CUT, uma janela de tempo nesse dia 5, para que a gente possa discorrer com um tema relacionado à relação de concentrações-resposta a ser proferido pelo professor Gustavo Barreiro, da USP de Ribeirão Preto, e moderado pelo professor Luciano e pela professora Roselina. Próximo, por favor. E hoje, com um grande prazer, a gente apresenta a temática mestrado profissional em farmacologia, características, desafios, oportunidades e perspectivas. Fazendo parte dessa atividade, eu gostaria de introduzir a todos o professor Leandro Bertoglio. O professor Leandro Bertoglio é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, professor associado no Departamento de Farmacologia, do CCB, da Federal de Santa Catarina, no qual já foi chefe de departamento por 4 anos, coordenou o mestrado profissional em farmacologia, também por 4 anos, atualmente é subcoordenador do programa de pós-graduação em farmacologia, orientador permanente do programa do mestrado profissional em farmacologia e da pós-graduação em farmacologia, sendo que atualmente orienta alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e supervisiona estágio de pós-doutoramento. Tem experiência e contribuição científica na área de neuropsicofarmacologia e neurociência, atuando principalmente nos temas relacionados à ansiedade e ao processo de aprendizagem e memória aversiva, análise dos substratos neurais e neurotransmissores receptores envolvidos na busca de um alvo terapêutico novo e mais apropriado do que os atuais para mitigar memórias traumáticas. É membro da SBEF, da SBNEC, da SFN dos Estados Unidos e da REBREM, Rede Brasileira de Estudos da Memória. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco, professor Leandro. Muito obrigado pela presença e pela disponibilidade. Também nós teremos, fazendo parte dessa apresentação, compondo a discussão da temática de hoje, a presença da professora Raquel Carvalho Montenegro. Muito prazer, professora Raquel, enorme prazer tê-la aqui conosco. A professora Raquel Montenegro também é bolsista de produtividade, CNPq, nível 2, tem graduação em Ciências Biológicas pela Federal do Ceará, mestrado em Farmacologia pela Federal do Ceará e doutorado sanduíche em Farmacologia com a Federal do Ceará e a Universidade de Chicago. Pós-doutorado da Universidade de Oxford, é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência e membro titular da Câmara de Saúde do Estado do Ceará. É professor de Bioquímica Médica e Farmacologia na Universidade Federal do Ceará. É coordenadora do curso de pós-graduação em Farmacologia Clínica, mestrado profissional, conceito 5 na CAPES, e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Farmacologia Acadêmica, conceito 6 na CAPES. Tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em oncologia, atuando principalmente nos temas de cultura de células, farmacogenética, epigenética, metabolismo, biomarcadores, inibidores de quinase, biologia molecular e biotecnologia. Professora Raquel, é um prazer enorme tê-la aqui. A gente agradece em nome do SIG Farmaco e de toda a plateia que estamos assistindo, a disponibilidade de tempo. E a partir de agora, professor Leandro, professora Raquel, o tempo que está com vocês, eu vou desligar a minha câmera e fiquem à vontade para proferir a atividade. Muito obrigado. Obrigado, Emiliano. Gostaríamos de agradecer mais uma vez o convite. Acho que é uma oportunidade ímpar para que a gente explique para toda a sociedade e para o meio acadêmico, o meio universitário, quais são as
semelhanças e diferenças que nós temos em relação ao mestrado que nós estamos mais acostumados, que a gente conhece como mestrado acadêmico. Gostaria de saber se a Raquel gostaria de fazer algum comentário inicial, senão eu inicio a apresentação. Gostaria de agradecer, né, o convite, né, a gente fica muito honrado, né, de poder falar sobre o mestrado profissional, muitas vezes é só o mestrado acadêmico, e estou aqui, né, para que a gente possa ter uma conversa amigável e esclarecer alguns pontos do mestrado profissional. Então, agradeço e passo a palavra para o Leandro. Bem, muito obrigado. Bom, então, na apresentação de hoje, nós montamos ela da seguinte forma: a gente vai fazer uma introdução contextualizando, né, o mestrado no Brasil, em especial o mestrado profissional. Depois, nós apresentaremos as semelhanças e diferenças entre o mestrado profissional e acadêmico. Depois, nós faremos uma breve apresentação, eu farei, no caso, né, uma breve apresentação sobre as características do mestrado profissional que temos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, a Raquel fará a apresentação do curso que ela coordena, né, do mestrado profissional em farmacologia clínica na Universidade Federal do Ceará. E depois nós listamos alguns pontos que podem ser discutidos, né, a gente pode debater conforme for o interesse de vocês em relação a quais são os desafios do mestrado profissional, que oportunidades, né, que lacunas que a gente pode ocupar e que perspectivas a gente tem em relação ao mestrado profissional. Então, essa parte inicial, ela tem um interesse mais geral, um segundo momento um pouco mais para os possíveis interessados, os pós-graduandos, e uma parte final um pouco mais para os colegas, né, professores, orientadores e assim por diante. Sempre que houver alguma dúvida, né, coloquem no chat, que depois teremos bastante tempo para discutir e esclarecer todas as dúvidas. Ok? Então, iniciando, eu gostaria de fazer essa linha do tempo para que a gente entenda como surgiu essa ideia. Então, um marco importante na pós-graduação brasileira, a gente pode colocar como 1965, que foi quando o Ministério da Educação solicitou uma documentação, uma análise de como estava a pós-graduação, que é conhecido como parecer Sucupira, né? Então, os coordenadores que estão aqui assistindo conhecem muito bem esse né, nome Sucupira aqui. Então, que é uma plataforma que a gente insere as informações. Desde aquela época, se a gente for ler esse parecer Sucupira, embora não tivesse ainda tão claro como hoje está, mas já se tinha essa ideia de que além do acadêmico, haveria necessidade de uma formação mais profissional. No entanto, só cerca de 30 anos depois que a CAPES efetivamente regulamentou o mestrado profissional. Então, nesse intervalo aqui de mais ou menos 30 anos, aconteceram muitas coisas. Então, havia uma certa... um certo desinteresse por algumas universidades, né? Porque então, o mestrado profissional seria o tipo de pós-graduação mais recente que nós temos no Brasil. Havia uma certa confusão do que seria especialização e do que seria mestrado profissional. Eu creio que a maioria ainda hoje, né, a maioria de nós, professores, teve uma formação acadêmica, então, muitas vezes, essa novidade ou esse desafio de se aventurar pelo meio profissional também gerava uma certa resistência, mas no início dos anos 90, então, se retomou essa discussão, que em 98, então, culminou com a regulamentação do mestrado profissional pela CAPES. Logo em seguida, foi aprovado o início, né, do mestrado profissional em farmacologia clínica da Universidade do Ceará, que depois a
a Raquel explicará com mais detalhes. 10 anos depois, surgiu o mestrado profissional em farmacologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem aqui, no caso lá do Ceará, cerca de em torno de 23 anos, e nós aqui temos, então, 13 anos de curso. Ainda que esses cursos, então, tenham aqui, né, pelo menos 20 anos, próximo de 20 anos a maioria deles, só em 2017, então, nos últimos 5 anos, que a CAPES realmente se debruçou e identificou que seria necessário deixar muito claro, para justamente evitar confusões e discussões desnecessárias, que o mestrado profissional é diferente do acadêmico. E, por consequência, ele deve ser avaliado de forma qualitativamente diferente. Então, você precisa, ou é interessante que haja os dois, em alguns casos, mas você não pode usar os mesmos critérios do acadêmico, que eu creio que a maioria de nós tem muito claro quais são os critérios, né? A produção e outras coisas, né? Artigos e tal, e porque o mestrado profissional tem as suas particularidades. Então, isso facilitou e despertou o interesse de muitos departamentos, de muitas instituições, e então o mestrado profissional nos últimos anos vem crescendo de uma forma significativa. Na área CB2, que é onde, né, a farmacologia, bioquímica, fisiologia e afins estão inseridos, hoje cerca de 10% dos cursos ou programas de pós-graduação são profissionais. Então, na área CB2 ainda predomina os mestrados e doutorados acadêmicos. Já na UFSC, por exemplo, a gente já tem 1/4 dos cursos e programas já são profissionais. Então, é um aumento significativo, né? Aqui no Centro de Ciências Biológicas, onde eu trabalho, né? Eu estou inserido, essa porcentagem é até um pouquinho maior, próxima dos 30%. Então, essa tendência, ela se observa na maioria já das universidades, né? Que gradualmente a gente vem aumentando a proporção de cursos profissionais. Segundo a área CB2, a finalidade dos mestrados e doutorados profissionais seria formar pessoal qualificado, né, para trabalhar em instituições públicas, então hospitais, secretarias de Estado, Anvisa, vigilância sanitária, assim por diante, e instituições privadas, né, então hospitais, clínicas e assim por diante. E o foco seria contribuir mais diretamente para o desenvolvimento social e econômico do país, né? Então, continua sendo algo acadêmico, mas, de certa forma, um pouco mais aplicado, ou um tipo de atividade que vai se inserir mais rapidamente no dia a dia. E, então, nesses últimos anos, foi se desenvolvendo uma lista de produtos técnico-tecnológicos. Daqui a pouco eu mostro para vocês quais são. Que seria uma meta, ou seria uma exigência que a gente produzisse. E esses produtos técnico-tecnológicos, eles devem ter bases científicas sólidas, serem originais e resultarem num processo de inovação e reconhecimento pela sociedade, né? Da mesma forma que, obviamente, ocorre com as descobertas científicas e assim por diante. Então, se a gente voltar naquela linha do tempo, só em 2019 que efetivamente, por exemplo, a área CB2 e as outras áreas da CAPES definiram claramente quais eram esses produtos técnico-tecnológicos, né? O PTT, que vocês vão ouvir várias vezes. Então, no caso da área CB2, ela fez essa lista de 16 itens que ela considera. Vocês vão ver, quando olharem essa lista, que os acadêmicos fazem várias dessas coisas, mas nas avaliações da CAPES se dá um peso significativo, quase que exclusivo, muitas vezes, para os artigos e publicações. Então, nessa tabela aqui,
Eu acho que ficou um pouco pequeno, mas mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, então, a CAPES considera que os mestrados profissionais, eles deveriam produzir, por exemplo, atividades de propriedade intelectual, então, patentes e outras atividades relacionadas, né? Empresas de base tecnológica, ou seja, startups, por exemplo, isso seria um tipo de produto, né, derivado de uma dissertação, de um curso profissional que seria desejável. Desenvolvimento de aplicativos, de softwares, cultivar, tecnologia social, então aqui, para cada um desses 16 itens, eles subdividem, né? Então aqui, por exemplo, eu sei que lá no Ceará faz muito, né? Marcos regulatórios, normas regulatórias, para servir de base, né? Por exemplo, para a Anvisa. Produtos patenteáveis e não patenteáveis. Então, aqui, por exemplo, eu destaquei aqui em azulzinho claro algumas coisas que a gente faz aqui, ou que já fez, né? Então, aplicativos, softwares, alguns produtos associados com patentes e outros produtos que não são passíveis de patenteamento. Além disso, né, como é a prioridade dos acadêmicos, os mestrados profissionais também valorizam os produtos bibliográficos, né, os artigos, capítulos de livro, trabalhos em congressos e assim por diante. Mas notem que ele é uma das possibilidades, ou uma das coisas que a CAPES valoriza. Então, se um mestrado profissional chegar lá basicamente com artigos científicos, é possível que alguns questionem se aquilo realmente é um mestrado profissional ou se ele, na verdade, ele seria um híbrido ou até lembra mais um mestrado acadêmico. Temos, então, atividades, cursos, né, de formação profissional e educacional, vários tipos de relatórios técnicos, né, pareceres, assessorias, outros instrumentos, né, de transferência, consultorias. Então, como eu comentei antes, várias atividades que muitas vezes nós já fazemos no mestrado e doutorado acadêmico. Aqui, então, eles são efetivamente valorizados e recomendados, digamos assim. E temos aqui uma coisa que a gente faz muito aqui também no nosso mestrado, a elaboração de material didático e instrucional, né? Então, manuais, protocolos, né? Por exemplo, POPs, organização de eventos aproximando e integrando dentro da universidade e da universidade com a sociedade ou com outras instituições afins, né? Então, Secretaria de Saúde, Vigilância, Anvisa e assim por diante. E outros produtos aqui que podem ser incluídos. Então, vejam que a gama de produtos técnico-tecnológicos que são considerados e é sugerido que se faça é muito ampla. Então, isso dá uma tranquilidade, porque a gente pode adaptar para a região, para a necessidade, para o orientador, para o aluno, e isso facilita bastante. Então, como eu comentei antes aqui, eu destaquei algumas coisas que a gente faz aqui. Depois a professora Raquel pode dar ênfase em algumas coisas que eles costumam fazer lá, se tiver, né, algumas coisas em especial. Outra coisa importante que é necessário que fique claro é que há algumas semelhanças, mas há principalmente algumas diferenças importantes entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Por exemplo, ambos são cursos estrito sensu, né? O mestrado acadêmico, via de regra, ele requer dedicação exclusiva, porque normalmente ele tem uma bolsa, né? E o foco, normalmente, da dissertação, ele envolve, então, um projeto experimental, né? No caso, então, da farmacologia ou áreas afins, toxicologia, fisiologia, neurociências e assim por diante. Já no caso do mestrado profissional, comumente, o mestrando, ele trabalha como profissional da área da saúde, então ele não vai ter dedicação e, por tabela, também não costuma ter bolsa.
Mesmo nos casos onde fundações, por exemplo, estaduais, possibilitam que os mestrados profissionais solicitem bolsa, a gente consegue as bolsas de uma forma até relativamente tranquila, mas em função do valor, muitas vezes ela não é atrativa para um profissional da saúde que, ao trabalhar, né, na sua área de atuação, muitas vezes ele ganha várias vezes mais. Então, mesmo que haja possibilidade, normalmente eles não se interessam pela bolsa. E o foco da dissertação, ele normalmente, então, envolve a abordagem ou, né, a resolução de um problema do dia a dia do profissional. Então, se ele for um farmacêutico, ele pode abordar algum problema que envolva farmacologia, mais direcionado com o local que ele trabalha, né? Então, reações adversas, interações e assim por diante, né? Mas notem, então, que, de um modo geral, então, no acadêmico, normalmente o laboratório tem uma ou mais linhas de pesquisa e aqui muda, né? No caso do profissional, normalmente é o mestrando que traz a ideia, que traz a proposta de projeto, e isso, então, requer uma certa flexibilidade do curso e do orientador. Uma outra semelhança é que, obviamente, ambos têm seleções. Então, né, no nosso caso aqui, a gente tem prova de farmacologia, depois tem análise do projeto, entrevista, né? Então, eu diria que o processo de seleção do profissional, pelo menos no nosso caso, eu creio que da Raquel também seja, ele é igual ou mais exigente do que o do acadêmico, né? Porque por essas particularidades, é uma pessoa que está trabalhando, né? Muitas vezes fora da sede da universidade, e a duração do curso é equivalente e a exigência de disciplinas, ou o número de créditos é equivalente. No caso do profissional, né, normalmente as disciplinas elas são concentradas, no nosso caso, em um dia da semana. Então, durante o primeiro ano de curso, todas as sextas-feiras os alunos têm aula o dia inteiro, né? Então, para que eles possam cumprir as disciplinas obrigatórias e realizar algumas optativas, né, para cumprir esses 24 créditos ou mais. E no nosso caso também, que a gente tem o mestrado e doutorado acadêmico, as disciplinas elas são diferentes, porque o foco do conteúdo, muitas vezes o conteúdo é semelhante, mas o foco muda, né? Então, há coisas comuns, mas percebam que são cursos diferentes, coordenações diferentes, né? E tem todos com a sua respectiva dinâmica. E, da mesma forma, então, né, a defesa pública com a banca, tem a dissertação, tudo certinho como é o que todo mundo conhece para o acadêmico. Já, por exemplo, o produto derivado do mestrado já muda. De um modo geral, no acadêmico, normalmente são artigos científicos. Já no mestrado profissional, como vocês lembram naqueles slides anteriores, você tem ali uma gama de pelo menos 16 opções, digamos assim, que obviamente pode ser um artigo científico ou um capítulo de livro, mas de um modo geral, a gente tem, esses produtos são mais diversificados. Então, aqui no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, então é obrigado a dissertação, e mais pelo menos um produto. Às vezes tem 2, às vezes tem 3, né? Porque são produtos associados. E um detalhe importante, principalmente aí para os interessados, né, no futuro fazer de repente um mestrado profissional, é que o diploma de mestrado profissional, ele autoriza ou ele permite que a pessoa siga, por exemplo, depois para um doutorado acadêmico, da mesma forma que quem fez mestrado acadêmico, se desejar no futuro, pode fazer doutorado profissional. Então, o doutorado profissional, ele foi estabelecido em 2019, se não me engano. Então, nem aqui e nem lá no Ceará já foi implantado o doutorado profissional, mas em outros cursos, a gente tem aqui na UFSC
doutorado profissional em enfermagem é um dos primeiros do Brasil a ser implantado. Então, há essa possibilidade. No nosso caso, né, não é automático que o pessoal do mestrado profissional siga para o doutorado, mas há alguns casos, eu diria que de 5% a 10%, por nós não termos ainda o doutorado profissional, eles acabam seguindo para o doutorado acadêmico. Obviamente, não necessariamente em farmacologia, pode ser alguma outra área, mas alguns egressos nossos estão ou já fizeram doutorado. Bom, então depois dessa introdução, dessa contextualização do que seria, né, como surgiu, como está hoje o mestrado, eu gostaria de rapidamente apresentar o mestrado profissional. Então, como eu destaquei, né, o nosso mestrado, esse ano, ele completou 13 anos de existência, digamos assim. Nessa última avaliação da CAPES, então, nós obtivemos o conceito máximo, né? Quem quiser, tiver interesse depois, é só escanear esse QR Code aqui, que direciona para o nosso site. No final, eu coloco de novo para quem tiver interesse. E lá vai encontrar, então, todos os detalhes, toda essa questão histórica e como o mestrado profissional aqui na UFSC evoluiu. No nosso caso, a gente tem 6 áreas de concentração. Entre elas, a gente tem uma área que é ensino em farmacologia. Então, muitos egressos nossos migram depois ou se tornam depois professores universitários. Então, a possibilidade de fazer um mestrado profissional também abre essa brecha, né? Temos 9 linhas de pesquisa, algumas lembram linhas de pesquisa do acadêmico, embora então tenha aqui todas essas particularidades. Nós temos 18 orientadores nesse momento. Vários desses orientadores são também orientadores do acadêmico, né? Até por isso que metade aqui do corpo docente também são bolsistas de produtividade. No nosso caso, a gente já teve um pouquinho mais de 70 dissertações concluídas e 95% dos mestrandos finalizaram o curso com sucesso. Ou seja, se a gente olhar aqui, né, a gente vê que a gente vem aqui nos últimos anos, né, nessa crescente gradual aqui, e 5% aqui que não finalizaram são aquelas pessoas que desistem ou foram desligadas por algum motivo, né? Então, basicamente, quem começa termina, né? Termina porque realmente está motivado e tem interesse em fazer o curso. A gente tem atualmente de 3 a 5 candidatos por vaga, então há uma demanda grande, né? Mas a gente mantém uma turma anual de 10 a 14 alunos, mestrandos, porque, obviamente, como vocês devem acontecer no caso de vocês também, a gente tem as outras atividades, né? A graduação, o laboratório acadêmico e assim por diante. Então, o mestrado profissional aqui em Florianópolis, ele é encarado como algo complementar, certo? Como que o mestrado profissional aqui da UFSC se comportou ao longo do tempo, digamos assim? Então, o nosso foco, aonde nós atuamos e o público-alvo, eles foram se alterando ao longo do tempo. Inicialmente, o mestrado profissional em farmacologia aqui da universidade, ele surgiu com uma interação ou com um foco em formar profissionais que atuavam na área da indústria farmacêutica, em especial de 2 empresas paranaenses, a Prat e Dona Doce, né, que é uma empresa muito grande. Na época, já lá no início do curso, já era crescendo bastante. Então, o curso, digamos, a gente considera que nós temos, então, uma primeira fase onde o foco e as turmas eram mais homogêneas, né? Então, eram farmacêuticos, biólogos, biomédicos que trabalhavam na indústria, nessas 2 indústrias. E num segundo momento, por várias questões que depois a gente pode discutir, a gente migrou, né? A gente adaptou o curso para os profissionais da área da saúde e
a interação com instituições públicas, né? Então, a gente teve um período que a gente chama de fora da sede, e um segundo momento, que é o que agora está vigente ainda, que é um momento onde o mestrado está na sede, né? Então, a gente tem interação com o Hospital Universitário, Instituto Geral de Perícias, que é como aqui em Santa Catarina se chama a Polícia Criminal, né? A Secretaria Estadual de Saúde, Vigilância Sanitária. Então, a gente migrou e hoje atende, então, aqui o público de profissionais da saúde, então, digamos, como CPF ou como CNPJ, né, como instituições, aqui num raio mais ou menos de 200 quilômetros aqui de Florianópolis. Então, os nossos mestrandos, eles vêm desse local, certo? Então, eu acho que assim já dá para ter uma boa ideia de como que o curso ele foi se modificando ao longo do tempo. Agora, a professora Raquel vai explicar quais são as características do mestrado que ela coordena. Por favor, Raquel. Então, bom dia novamente a todos, né? Então, como tanto o professor Leandro como o professor Emiliano apresentou, né? Eu sou a coordenadora atual do mestrado profissional em farmacologia clínica. Sou também a vice do acadêmico e a gente teve uma grata surpresa, né? De subir para 7 agora, então somos um curso de farmacologia de excelência aqui na região, e a gente forma muitos alunos, né, não só na farmacologia acadêmica, como também na farmacologia clínica no profissional, né. Então, pode passar, Leandro, por favor. Então, como o Leandro falou, a gente tem muitas semelhanças, né? A gente fica aqui no Ceará, aí em Azulzinho, né? Não tenho como mostrar, mas tem uma setinha, né? Então a gente fica em Fortaleza, na capital. O nosso curso tem uma área de concentração. A gente tinha duas áreas de concentração, né? Mas recentemente a gente andou reformulando, né, o nosso curso. E agora a gente colocou uma área de concentração, que seria a farmacologia clínica, né? Nós temos 7 linhas de pesquisa, né, 14 professores orientadores, dos quais a metade, né, são PQs, do CNPq. A gente já tem mais de 100 dissertações concluídas, né, e nesse período de 23 anos, né, na verdade, nos últimos 5 anos, a gente só teve um aluno que desistiu. Na verdade, foi um médico que, ao longo do curso, né, ele adoeceu e aí, infelizmente, ele não concluiu. E o tempo médio de defesa, né, a gente tem de 22 a 24 meses. Tá? Como o Leandro colocou, né, o nosso curso... Pode passar, Leandro, por favor. Como ele já falou muita coisa, então, assim, o nosso curso, ele iniciou, né, há mais de 20 anos atrás, quando os genéricos, né, começaram a ser, né, estudados, enfim. Então, nós fomos procurados pela indústria, né, para que a gente, né, pudesse iniciar, né, os testes, né, de biodisponibilidade para liberação de genéricos. Então, à época, né, eu ainda era estudante, mas participei de ensaios, né, como estudante, mas em relação ao número de estudos, né, de genéricos estudados, né, pela unidade de farmacologia clínica, né, onde o mestrado profissional se insere, depois de São Paulo, nós fomos o grupo que mais fizemos ensaios clínicos, né, para liberação de genérico. Então, nessa época, eu acho que é o que o Leandro está vivendo hoje, né, era muita coisa, muita gente, muita demanda, né. E aí, com isso, né, o nosso curso, ele tem, né, leitos, né, hoje em dia nós ficamos aqui nesse prédio,
Leandro, se você puder mostrar aqui à direita, né, que chama Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, e nessa parte aqui embaixo, onde você tem aqui do azul, né, aqui o azul, até a metade, nós temos, né, são 2 andares, na verdade são 3 andares com o térreo, mas nós temos no primeiro andar leitos, né, tem 34, na verdade, são 36 leitos, são 36 leitos, sendo 13, né, em um andar para voluntários saudáveis e no outro andar para voluntários, né, com algum ensaio clínico com indivíduos com alguma doença, alguma restrição. Né. Então, a gente tem também consultórios, né, 10 consultórios e um consultório odontológico, onde a gente consegue, dentro da nossa unidade, né, realizar pesquisas clínicas. E isso facilitou muito para, né, que o nosso mestrado pudesse crescer, né. Então, já faz um tempo que a gente tem a nota máxima, esse ano a gente continuou com essa nota máxima, né, e a gente tem apoio, né, de várias indústrias, da AMS, da Roche, da Eurofarma, né, enfim, de várias indústrias nacionais e também internacionais. Com esses estudos, né, em genéricos, existem três autorizações que nós temos que ter, né, que são dadas pela Anvisa, né, uma é da parte clínica, outra da parte laboratorial, né, os leitos, enfim, toda a estrutura, e o terceiro de bioestatística. Então, nós temos toda a certificação da Anvisa. Pode passar, Leandro, por favor. E aí, com isso, né, a gente conseguiu alguns convênios, né, como ele falou no início, lá tinha com a indústria, algumas colaborações com a indústria. Aqui nós não temos indústrias aqui no Ceará, né? A gente tem uma pequena agora, mas à época não. Então a gente teve algumas turmas, né, que foram de secretarias do Estado, né, mas a última e principal, eu digo assim, bem importante e interessante, que eu queria mostrar para vocês, foi, né, da Anvisa, tá certo? Então, essa turma foi bem diferente, porque nós íamos até lá, né, então tem algumas fotinhos aí da turma, então nós íamos dar aula lá na Anvisa, e como o próprio Leandro colocou, né, era muito interessante, foi muito interessante, por quê? Porque as dissertações realmente eram de acordo com a necessidade daquela agência, né? Então foram geradas RDCs, foram gerados protocolos, né, que hoje já estão, né, na direção para tentar ser implementados. Então, como o Leandro falou, né, o nosso papel é muito de desenvolver e devolver à sociedade, né, dentro da farmacologia, devolver à sociedade algum conhecimento, né, que possa ser aplicado e que esse conhecimento possa servir para a população inteira, né, para a comunidade, tá certo? E foi bastante interessante porque eles aprenderam e nós também aprendemos muito, né, em relação, né, às regulações, como é uma inspeção, então tudo direitinho, foi bem interessante. Um outro convênio que a gente teve recentemente, né, foi com a Enel. A Enel é a companhia de energia, né, eu acho que é daqui, do Ceará, do São Paulo e Goiás, eu acho que ela está nesses 3 estados, mas, como o Leandro também colocou, né, o nosso produto nem sempre é uma publicação, né, é sempre um produto tecnológico. Então, essa colaboração gerou uma patente, né, no estudo da pele da tilápia. Eu acho que a maioria, alguns já devem ter escutado, né? Então, a Enel, ela tem, quando os técnicos vão trocar os cabos, né, muitas vezes eles acontecem queimaduras, né? Então, isso era um problema muito grande, né, na companhia de energia. Então, quando eles viram, né, o trabalho com a pele da tilápia para pacientes queimados,
né? Então, eles resolveram fazer um convênio conosco. Teve um médico que é cirurgião plástico, que encabeçou, fez um mestrado profissional em cima do estudo com esses queimados, né, da companhia elétrica, e isso gerou, né, uma patente. Foi bem legal para o nosso curso. Ele terminou, defendeu e depositou a patente. Então, foi bem interessante. Próximo, Leandro, por favor. Então, além disso, né, além das turmas que nós temos, dessas colaborações que são interessantes para a gente e para os alunos, né, nós temos também algumas ações para a comunidade, né. Como eu falei, né, eu acho que nós temos sempre que devolver alguma coisa, né, para a sociedade que nos fomenta e que nós estamos inseridos. E aqui no estado a gente tinha, né, um problema muito grande, tá certo, com perícia médica, né. Então, o Tribunal de Justiça foi, né, contactou, viu que a gente tinha uma estrutura, né, e aí, hoje nós realizamos, né, pesquisa, né, perícia médica, e dentro dessa perícia médica, muitos médicos que participam dessa perícia acabam também, né, migrando para o mestrado profissional, tá certo? Então, é bem interessante, porque realmente, assim, eu faço parte dos dois programas, mas me sinto muito feliz, né, vamos dizer assim, de poder também dar um retorno, né, usar a estrutura que nós temos para dar um retorno à sociedade, né. E aí, mais recentemente, né, nós lá no nosso curso, os professores, os alunos que estavam, né, os alunos se envolveram, né, nessa testagem, tá, para a Covid. A gente fez tanto teste rápido quanto teste PCR em tempo real, né, e foi bem interessante porque tinha a Polícia Rodoviária Federal, tinha os membros da comunidade, da UFC, e os alunos, não só os alunos do nosso mestrado, mas também os professores, né, participaram dessa ação. E, ao final, né, os policiais rodoviários federais, né, tinham duas que eram enfermeiras e acabaram também se incorporando, né, no nosso mestrado. Então, é uma troca, realmente é uma troca, né, entre a sociedade, né, e o mestrado profissional. Como o Leandro falou, né, o mestrado profissional, ele não tem bolsa, mas ele é flexível, né. Nós tentamos sempre dar aulas, né, em horários flexíveis, né, horários muitas vezes ou na hora do almoço, ou depois do expediente, à noite. A gente tenta sempre encaixar, né, todos esses alunos, né, num horário que seja interessante para eles, né, até porque nós também temos alunos do interior, né, que vêm de hospitais, né, então a gente realmente tenta facilitar, né, para que eles possam, né, fazer esse treinamento, certo? Então, acho que era isso que eu tinha para colocar, né, porque muitas coisas o Leandro já colocou, então, são semelhantes, né, os nossos alunos também são farmacêuticos, a gente tem muito enfermeiro, por exemplo, enfermeiros de clínicas de oncologia, né, farmacêuticos de clínicas de oncologia daqui, né, do estado. Então, também muitos médicos, né, que quando já atingem a sua estabilidade, né, eles acabam, né, vindo. Agora temos alguns farmacêuticos também de vários hospitais, então isso é interessante, porque existe uma troca, sabe? Existe uma troca não só do conhecimento, né, mas também, por exemplo, temos um aluno que é da parte de vigilância, né, do CCIH, vigilância do hospital. Então, a gente consegue, por exemplo, o pessoal que trabalha com microbiologia, algumas cepas. Então, há um intercâmbio muito legal também que acontece, né, não só do acadêmico, mas entre o acadêmico e o profissional. Então, eu acho que isso é bem interessante. Então, eu passo para você, Leandro, e fico à disposição para perguntas, né, ao final.
Obrigado, Raquel. Bom, como eu comentei no início, essa seria a parte mais instrucional, né? Onde a gente tentou passar para vocês quais seriam, quais seriam as características, as semelhanças e diferenças. Gostaria de saber o que a plateia tem mais interesse, de repente podemos esclarecer mais algumas dúvidas, ouvir alguns comentários, porque a gente tem agora alguns itens, Emiliano, que a gente listou que poderiam ser discutidos e que teriam provavelmente mais relevância para os professores, né, os orientadores e assim por diante. Eu posso até projetar aqui para você dar uma conferida, embora, como eu falei, eu acho que o essencial seria o debate, né, ou esclarecermos possíveis dúvidas. Eu vou só projetar aqui para vocês verem pontos que a gente pode discutir que, de repente, né, ao colocá-los aqui, vocês vão identificar como curiosidade ou que teriam interesse em saber um pouco mais. Então, há muitos desafios para se criar um mestrado profissional e mantê-lo, né? Então, como vocês viram, o público-alvo ele varia ao longo do tempo e ele depende da sua região. Então, diferente do acadêmico, você né, o curso muitas vezes que se adapta ao público e isso exige que o curso profissional, né, o mestrado profissional, ele seja mais flexível, ainda mais flexível do que o acadêmico. Então, o seu quadro de orientadores, ele requer que haja uma revisão constante, né? Por quê? Por exemplo, eu trabalho, né, na parte mais acadêmica com a questão de aprendizagem e memória, ansiedade, mas pode ser que a área de psicofarmacologia, embora eu adore, pode ser que não haja profissionais da área da saúde que necessitam dessa informação. Então, pode ser que, num primeiro momento, eu seja interessante como orientador, mas num futuro, pode ser que a área de psico dobre ou caia pela metade. Então, é isso que eu quero dizer com essa maleabilidade que o curso precisa ter e, obviamente, das disciplinas, porque obviamente, cada disciplina, né, o seu conteúdo se atualiza, mas há muitas questões agora, né, de empreendedorismo, a questão da legislação, das parcerias, né, então, naturalmente, nós, do Departamento de Farmacologia e os outros orientadores, então, que a gente tem da fisiologia, da toxicologia, da imunologia, mesmo assim, tem vários temas que a gente precisa convidar pessoas para integrar as disciplinas para que aquele conteúdo seja efetivamente, né, e tenha a qualidade necessária, porque por mais que a gente estude, vários desses aspectos a gente não domina. Então, o curso precisa ser muito mais flexível. Como ficou claro também, o impacto profissional e social ele tende a ser mais imediato, né? E a integração entre os mestrados profissionais. Por exemplo, aqui a gente tem o mestrado profissional em enfermagem é muito bem conceituado também e muito expressivo, né? A interação deles é muito grande. Então, a gente busca, da mesma forma que nós temos, né, interagido com o mestrado que a Raquel coordena, a gente também tem uma integração e uma interação, então, dentro da universidade, entre universidades e entre a universidade e as outras instituições, em especial as públicas, porque elas têm essa de certa forma, essa flexibilidade, né? Os seus servidores podem conseguir ajustar, por exemplo, para que nas sextas-feiras eles se dediquem ao mestrado profissional, e com essa interação social que a Raquel destacou muito bem, né? De prestar um serviço de qualidade, com embasamento científico e tecnológico para a sociedade e para os órgãos.
Outro desafio que a gente tem é justamente, então, assim, uma coisa é você desenvolver, por exemplo, um aplicativo, um software, um material de instrução ou de aperfeiçoamento. Outra coisa é acompanhar se aquele produto técnico-tecnológico foi aplicado. De modo geral, né, no acadêmico, a gente produz um artigo, né, todo mundo se envolve por vários anos, se dedica às interações, mas muitas vezes, uma vez que a gente publica, a gente parte para o próximo, né, para a continuação ou para outra ideia, e muitas vezes essa preocupação, então, se aquele produto, aquele trabalho foi aplicado em algum lugar ou mudou alguma coisa em algum lugar e que população ou que tipo de melhora ou de avanço que houve, a gente não se preocupa tanto. E no caso do profissional, isso é uma coisa que a CAPES já sinalizou que ela cobrará muito em breve. Então, ela não basta eu fazer, eu preciso ter um registro de que aquilo foi aplicado efetivamente no hospital, na Anvisa, na vigilância, né, na clínica, na farmácia, e eu tenha dados concretos que eu possa dizer, olha, aqui eu tenho o número de pacientes que foi atendido, a redução no custo que nós tivemos aqui, né, por exemplo, na farmácia municipal da prefeitura e assim por diante. Então, esses são pontos de desafio e muitas vezes que abrem oportunidades, né? Então, como a gente comenta muito aqui, né? Nem sempre a gente faz o que gostaria, a gente faz ou deve fazer, deve considerar o que as pessoas, o que a sociedade demanda da gente. Obviamente que dentro de um certo limite, porque nós não temos a capacitação para expandir demais, mas também não precisamos, porque há outros mestrados profissionais que complementam, né? As cooperações técnico-científicas são também um desafio e, ao mesmo tempo, uma fonte de oportunidades muito grandes, porque, por exemplo, nós temos aqui o Instituto Geral de Perícias, que tem muitos equipamentos muito interessantes para, ao fazer essa cooperação com eles, né, os servidores deles vêm se qualificar conosco e, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo disponibilidade de realizar alguns trabalhos, inclusive do acadêmico lá. Né? Obviamente que é uma coisa complexa, burocrática, né? Não é tão simples quanto parece, mas é possível. Então, essas cooperações técnico-científicas, né? Então, com empresas ou com indústrias, é um aspecto muito importante. Por outro lado, esses mestrados profissionais, eles têm evoluído e crescido, né, o reconhecimento, a importância, em especial no Brasil. A gente não tem, muitas vezes, algo equivalente em outros países, ou pelo menos eles não são separados como acontece no Brasil. Então, são coisas que a gente pode discutir se for de interesse. Raquel, sempre que você tiver algum comentário, fica à vontade, tá? Tudo então, bem. Se a gente for, só para finalizar, né? Então, quais são as oportunidades, né? Então, a gente, e desafios. Identificar os parceiros, né? Técnico-científicos, identificar as demandas. Então, como eu comentei no início, a gente tem uma procura enorme pelo mestrado profissional em farmacologia. Na última seleção, a gente teve 60 inscritos, e a gente sabe que, de um modo geral, nos últimos anos, em especial no acadêmico, isso não é mais observado, né? Mesmo programas de acadêmicos muito bem tradicionais, bem conceituados, não tem mais tanto essa demanda, né? O apoio institucional também requer uma certa movimentação, porque muitas vezes a pró-reitoria, por exemplo, de pesquisa, ela muitas vezes não tem claro esse crescimento e essa importância. Então, como a maioria das universidades tem 50 anos ou mais, elas não foram criadas considerando essa possibilidade dos cursos profissionais. Mas, obviamente,
com muita conversa, com muito debate, a gente consegue fazer essa questão de uma forma bem interessante. Um gargalo, muitas vezes, é a disponibilidade de recursos, porque eu posso assegurar, a gente tem tido sucesso, mas temos que reconhecer que sem o mestrado e doutorado acadêmico por trás, para muitas vezes manter a estrutura, né, as salas, a infraestrutura, a gente teria muito mais dificuldades, porque essencialmente não há editais específicos para o profissional, não há bolsas, ou raramente há bolsas que podem ser dadas, né? E como eu comentei antes, normalmente o valor da bolsa ela é muito baixo comparado ao que um profissional da saúde ganha, né? Principalmente atualmente. Então, é uma questão que seria interessante, mas obviamente não para todos os mestrandos, né? Ou doutorandos. É essencial uma integração, então aqui Deixa eu só comentar um pouquinho. Sim. Leandro, em relação a essa disponibilidade de recursos e bolsas, né, realmente isso é um gargalo, né, que nós temos, mas, por outro lado, o perfil dos nossos alunos, pelo menos aqui, né, no Ceará, acho que tivemos, nos últimos 5 anos, apenas 2 que não eram, né, não tinham emprego, né, mas queriam fazer mestrado em farmacologia e fizeram no acadêmico, porque estavam atrás de emprego, enfim. O perfil do aluno também, ele é muito daquele que já trabalha, né? Então, quando ele já trabalha, né, ele também não poderia receber a bolsa, né? Então, assim, pelo menos o nosso perfil é muito de pessoas que já têm, né, já estão colocadas no mercado, mas que querem se atualizar, que querem, né, iniciar aí uma formação. Acho que tem até uma pergunta também mais ou menos dentro disso, né? Então, a gente pode depois responder. Isso, exatamente. Só para não ficar assim como se fosse uma coisa ruim, não é. Na verdade, isso também dá possibilidades, né? Agora tem muitas universidades, pelo menos aqui, acredito que em todo o Brasil, muitas universidades particulares, os nossos alunos acabam, né, alguns acabam já entrando, e aí é uma oportunidade de não parar com a sua formação também. Exatamente. Então, só para finalizar, então, a gente considera como essencial essa integração entre os acadêmicos e profissionais. Eu creio que seria natural, né, um departamento, um centro, iniciar com o mestrado, doutorado acadêmico, e depois, de bem estabelecido, ou quando as coisas já estiverem caminhando, ampliar para o profissional. Pelo menos essa foi a nossa realidade, eu acho que ali do Ceará também. A questão do doutorado profissional, como eu comentei recentemente, então em 2019 a CAPES estabeleceu o que seria um doutorado profissional, né? Então é uma coisa relativamente nova. Eu comentei aqui que a gente tem aqui o doutorado profissional em enfermagem, né? Que é uma coisa que até intuitivamente é bem fácil de entender, né? Porque além do acadêmico que eles têm, então a gente está acompanhando muito de perto, porque eles são uma espécie de estudo de caso, né? Para a CAPES também, eu acho que eles são o único daqui da região sul que já tem doutorado, embora ainda eles não tiveram, finalizaram ainda, né, doutorados profissionais. Mas, enfim, eu acho que são coisas, depois a gente pode debater mais o que for mais interessante para vocês. Então, para finalizar, acho que esses são os 2 pontos chaves de como mensagens para vocês levarem, né? O mestrado profissional, ele é qualitativamente diferente do acadêmico. Então, felizmente, inclusive a CAPES e os representantes, né, do mestrado profissional lá têm isso muito claro. Então, não é possível compará-los. Outro detalhe muito importante, ele não é
uma especialização, né? A especialização tem a sua importância, mas a especialização, de um modo geral, ela habilita que você trabalhe, né? Por exemplo, o médico, então ele faz especialização, por exemplo, em oftalmologia. Então, ele vai aprofundar o conhecimento sobre uma pequena área do que ele aprendeu na graduação. Já o mestrado profissional, ele tem por trás toda a metodologia científica. Então, ele é um grau acadêmico, né? Ele tem todo um embasamento semelhante ao acadêmico, embora o produto final possa ser outra coisa que não o artigo. E a gente acredita, inclusive a própria CAPES vem estimulando muito a criação de cursos profissionais, porque ela permite essa interação, né? Então, a academia é essencial, é o nosso berço, mas essa possibilidade de facilitar e otimizar essas interações com a sociedade e o mercado, no caso dos profissionais em farmacologia, os profissionais da área da saúde e as instituições, né, públicas em especial, então, obviamente não há qualquer distinção, mas, como eu falei, é mais comum, né, as prefeituras municipais, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, então, que são instituições públicas relacionadas com a saúde. Então, acho que são as duas grandes mensagens chaves, né, do que seria o profissional, para que ele serve, aonde ele está inserido, né? E aí, obviamente, quem depois tiver mais interesse, aqui tem o QR Code para o site do mestrado aqui da UFSC e para o QR Code do mestrado lá do Ceará. O meu e-mail, o e-mail da Raquel, e vocês podem depois, caso a gente não consiga discutir tudo aqui, vocês podem nos mandar mensagem que nós responderemos com muita satisfação. É isso, Emiliano. Ok. Professor Leandro, professora Raquel, muito obrigado pela excelente apresentação do tema, instigante e certamente pelos que eu já olhei aqui no chat, a mesma dúvida paira, vamos dizer assim, por todos nós que estamos muito vinculados no acadêmico, né? Então, na minha ignorância, a gente pode perceber que seria uma coisa que no acadêmico vai da academia para a sociedade, né? Uma motivação interna dos docentes para expor um curso, enquanto no profissional é a sociedade que vem gerando a sua demanda para a academia. Então, bem, muito interessante. Muito obrigado pela explanação. Aqui no chat nós já temos logo no começo a presença e a participação da professora Alexandra Aco. Professora Alexandra, mais uma vez um prazer tê-la aqui conosco. E ela começa aqui trazendo a seguinte informação. Considerando que os professores são também dos programas acadêmicos, como virar a chave para o mestrado profissional e fazer diferente? Aí ela dá o testemunho dela, né? Acho que eu teria muita dificuldade em mudar a abordagem das aulas. Não só a senhora, professora, mas muitos de nós. Então, professor Leandro, professora Raquel, querendo comentar, por favor? Você quer comentar? Ou quer que eu comente? Ou os dois comentem? Pode começar, Raquel. Pode começar. Assim, essa é uma dúvida, né? Que, por exemplo, no início, alguns professores, como está sendo colocado, né, professora, são dos dois cursos. Aí ficava, como é que eu vou, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou orientar? Como é que vai ser? Só que o que acontece é que, como a demanda vem, né, de lá para cá, então, muitas vezes, o que é que acontece? Por exemplo, deixa eu colocar aqui um caso. Às vezes vem uma demanda, por exemplo, do hospital que precisa fazer um levantamento das infecções que estão acontecendo, do que está acontecendo naquele hospital. Então, a pessoa responsável, né, acaba querendo, né, fazer um mestrado, acha que isso é dentro da área que ela trabalha, por exemplo, um aluno que a gente tem que é do CCIH, né, que é do controle de infecção hospitalar, Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Então,
ele nos procura para fazer né, a seleção porque existe uma demanda dentro do hospital que ele precisa fazer, mas ele não tem tempo hábil para fazer só aquilo, então ele acaba entrando no mestrado profissional e o hospital dá aquele tempo, né, dá aquele intervalo para que ele possa, né, realizar o seu trabalho, que ao final vai retornar para o hospital. Né? É diferente, por exemplo, nas aulas, né, muitas vezes o que é que acontece, pelo menos para a gente aqui, né, a gente tem uma disciplina que nós temos 3 disciplinas que são obrigatórias, que é a farmacologia de órgãos e sistemas, né, isso o que é que acontece, né, como nós temos alunos de várias, tem gente que já se formou há 20, 30, 40 anos, como tem gente que acabou de se formar, a gente tenta balizar ali a farmacologia, não como na pós-graduação, indo muito a fundo, mas conceitos, principalmente conceitos, né, de farmacologia clínica, que muitas vezes eles não têm, né, mesmo tendo, né, farmacologia na sua grade, eles não têm às vezes, a vivência da farmacologia clínica. Então, nessa disciplina, a gente mais ou menos aborda, né, são vários professores, então, cada um aborda essa parte dentro da sua área. Nós temos também a bioestatística, que acho que é comum para todos os cursos, e a bioética. Né? Então, isso é bem importante, a gente dar essa visão, que muitas vezes, no acadêmico, a gente não tem tanta burocracia como, por exemplo, né, no profissional, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Na turma da Anvisa, tinha um dos alunos, ele trabalhava com um sistema de notificação de efeitos adversos. E para ele conseguir, mesmo ele sendo funcionário, acessar o banco de dados, teria que entrar no comitê de ética, pedir autorizações. Então, todas essas etapas que a gente nem imagina, porque é um banco, né, mas não é um banco privado, né, de dados, é um banco da Anvisa, da instituição. Mas o aluno é da instituição e eu vou retornar para a instituição. Tudo bem, mas isso acaba sendo algo que, de alguma forma, outras pessoas vai ficar público de alguma forma. Né? Então, todos esses trâmites que são diferentes, que a gente não vê no acadêmico, né, eles são abordados, né, na clínica, né, no profissional, tá certo? Então, eu estava até conversando com o Leandro, hoje eu estimulo muito os alunos a procurar também disciplinas em outros cursos. Né? O mestrado profissional, ele não é um mestrado que é diferente, vamos dizer assim, nas suas regras do mestrado acadêmico. Então, eles podem procurar. Né? Então, e essas aulas, como eu já disse, né? Ela depende também muito, nós temos a nossa grade, mas o foco que será dado, pelo menos para a gente, é muito da turma. Né? Então, é da turma que ali se encontra o que é que eles precisam, né? O que é que eles precisam na prática deles. Pode ter um grupo diferente, variado, e a gente aborda as diferentes coisas, né, dentro dessa limitação. Mas eu entendo essa preocupação do virar a chave. Isso é bem comum, mas a gente vai conversando com os professores e acaba que, no final, a gente consegue ter essa diferença. A chave vira, né? A chave vira, em algum momento... Ela vira. Temos aqui também a participação do Taylor dos Anjos Garcia. Ele pergunta o seguinte: poderia ser discutido as implicações de se ter uma titulação de mestrado profissional quanto a concursos públicos para docente? Seria equivalente ao acadêmico? Sim, não tem problema. É a mesma coisa, é um título. É como eu estou dizendo, né? A demanda nossa vem de lá para cá, né? Diferente do acadêmico, né? Um pouco diferente do acadêmico, porque no acadêmico nós temos as nossas linhas de pesquisa e trabalhamos, né, em cima
o aluno nos procura pela nossa linha de pesquisa. E no profissional é pelo curso em si, pelas disciplinas e o que eles podem, né, mas é equivalente, não tem diferença nenhuma. Isso é muito importante, deixar claro até mesmo para que os alunos, né, tenham a motivação. Inclusive, aqui no Ceará, a gente, por exemplo, é diferente lá de Santa Catarina, nós não temos prova, né, para o mestrado profissional, certo? E, independente de você fazer o mestrado profissional ou o acadêmico em farmacologia, você pode passar e usar as mesmas regras do acadêmico para passar para o doutorado acadêmico, não tem problema. Perfeito. A professora Roseli também apresenta aqui como ocorre o direcionamento do candidato para o mestrado profissional. Ela pergunta porque muitas das vezes o candidato não conhece o mestrado profissional e às vezes nem sabe que gosta daquilo, ou quer aquilo, ou que procura aquilo, né? Então, como que se dá esse direcionamento? Bom, aqui de fato acontece algumas vezes, mas eu diria que pelo menos aqui na nossa região já há digamos assim, eu acho que a maior propaganda é mesmo boca a boca, ou seja, né, digamos, tem lá no hospital alguém que fez, sempre tem o pioneiro, então ele acaba muitas vezes servindo de referência. Então, no nosso caso, muita gente que se inscreve no mestrado profissional, ele já vem, digamos, ciente do que se trata. E a gente acabou, então, ao longo do tempo, até percebendo essa dúvida, que a Roseli está 100% certa, é uma das principais dúvidas. A gente tem um material no nosso site, onde, por exemplo, a gente coloca as semelhanças, as diferenças, qual é o perfil. Então, por exemplo, no nosso caso, o perfil básico é alguém que já trabalha na área da saúde, normalmente já fez especialização ou residência, né? E ele, digamos, ele já tem uma posição estável de atuação profissional, e então ali perto dos 28, 30 anos, que ele já está bem estabilizado, ele já tem uma boa clareza da onde ele está trabalhando, qual é o problema, né, que existe, aí ele vem nos procurar. Já no caso do acadêmico, normalmente são pessoas um pouco mais jovens, né, no sentido de que fizeram iniciação durante a graduação e aí muitas vezes já emendam da graduação para o mestrado, né, acadêmico, doutorado e assim por diante. Então, mas há casos, sim, eu diria aí que uns 10, 15% de casos que as pessoas se inscrevem ou fazem as duas provas e muitas vezes na entrevista, né, na etapa 2, conversando, a gente acaba sugerindo que a pessoa, de repente, se prepare ou se tente realizar o acadêmico ou o profissional. Mas não, no nosso caso não é possível esse intercâmbio. Então, vamos imaginar que alguém começou com o acadêmico e aí, no meio do caminho, pensou em mudou de ideia. Ele vai ter que fazer uma nova seleção, apresentar projeto e assim por diante. Então, mas obviamente isso pode ser adaptado conforme a necessidade e o contexto da universidade, da demanda, assim por diante. Como a Alessandra lá tinha comentado, de fato, é complexo para vários de nós entender o que é profissional e acadêmico e separar a forma de lidar com o mestrando que está lá no lab 40 horas por semana, daquele que muitas vezes, principalmente no segundo ano, você vai ver a cada 30 dias, muitas vezes. É um desafio, não é simples. E, no nosso caso, foi meio que uma seleção natural. Assim, quando a gente começou o profissional, praticamente todos do acadêmico se interessaram, mas ao longo dos anos, alguns foram deixando e alguns começaram, saíram e depois voltaram, né? De repente estavam mais maduros ou mudaram ao longo do tempo da carreira o interesse. Então, assim, acho que vale a pena tentar, mas precisa ter um grupo mínimo aí, eu acho que de umas
10, 12 pessoas, orientadores, para que isso se concretize e não sobrecarregue 2 ou 3 pessoas, né? Senão realmente fica inviável. É o grande vício do nosso sistema acadêmico, né? Um pouco descarrega um piano. Mas eu acho que tem essa pergunta seguinte do Paulo, versa um pouco nessa temática, né, de sobreposição. Ele expõe o seguinte: em alguns momentos fica difícil observar a diferença dos cursos acadêmicos dos profissionais, onde se observa, por exemplo, alunos de ambas as modalidades realizando as mesmas atividades, técnicas, etc. Nesses casos, a diferença seria que o aluno da modalidade profissional estaria recebendo uma formação para aplicar na empresa? Se sim, há dados que mostram que isso de fato acontece? Olha, pode falar, Leandro. Não, a gente fez um levantamento dos nossos egressos e, assim, em números redondos, metade continua atuando, digamos, em algo muito parecido com o que ele fazia antes. Normalmente, então, ele sobe, né, na carreira, ele evolui na carreira profissional, então ele vira supervisor, diretor, ou ele se destaca dentro do local que ele está. Então, a gente espera, pelo menos pela nossa história, que metade ou mais sigam nessa área. 1/3 dos nossos egressos ampliaram o campo de atuação, por exemplo, se tornando professores universitários, né? Então, muitas vezes eles trabalham durante o dia no local, lá no hospital, na secretaria, e à noite eles ampliaram, então, né, até por ter o diploma de mestre, ele abre portas. Uma parte vai para o doutorado, né, como eu falei, essencialmente ainda acadêmico, não profissional, mas eu creio que o pensamento aqui do Paulo é mais ou menos o que acontece. Eu não saberia dizer se, por exemplo, numa seleção que, por exemplo, a indústria ela faça alguma distinção se alguém tiver um mestrado acadêmico ou profissional. Eu não saberia dizer, na prática, se contaria pontos a mais ou a menos para alguns casos. Conta ponto a mais para progredir, pelo menos na Anvisa, sim. Tá. Perfeito, perfeito. Deixa eu só fazer correr aqui com o chat. Eu vou passar alguns colegas, vários aqui, parabenizando pela excelente apresentação. Aí está o registro da Maria Aparecida, da Valquíria, da Beth. Beth, eu já volto na sua, mas tem uma pergunta aqui da Valquíria que está participando, e ela diz o seguinte: se for possível, por favor, gostaria que comentasse um pouco sobre as formas de produtos produzidos, além dos artigos e livros. Pronto, no nosso caso, né, a gente tem algumas patentes, né? Eu citei aqui a patente da pele da tilápia, porque achei que fosse, né, o mais conhecido. Né? Além das patentes, algumas, por exemplo, RDCs para algumas empresas, protocolos, por exemplo, de boas práticas clínicas, né, em alguns. A gente teve uma experiência muito legal de uma filha de um dono de uma clínica de radiologia, e ela fez toda a parte de risco, né, ela como médica, mas fez toda, né, o trabalho dela foi fazer, né, o mapeamento de risco dentro, né, daquela clínica, gerando um manual de uso né, foi tudo validado direitinho, como é feito na pesquisa clínica, tá certo? A gente tem, né, por exemplo, para a Anvisa, a gente teve muita RDC, muita notificação, uma série de produtos, né, que saiu dali e foram levados, né, à diretoria para serem implantados. Então, assim, os produtos, pelo menos no nosso caso, né, são patentes, são RDCs, notificações,
tá certo? E, às vezes, também, por exemplo, a gente já teve também, não é um folheto, é tipo um guia, né? Guia de informações sobre algumas por exemplo, a gente tem uma das professoras, ela trabalha com uma doença rara, que é muito prevalente no interior aqui do estado. Então, uma pessoa da secretaria veio fazer o mestrado profissional com ela e levou, ao final, né, treinamentos para os profissionais, guias para esses profissionais, como identificar essa doença de uma forma mais rápida, né, para que seja mandado para a capital. Então, pelo menos para a gente, são esses os produtos, mas é bem difícil, muitas vezes, a gente mostrar esse produto. Né? Tanto que eu, até conversando com o Leandro, disse a CAPES ainda não consegue compreender, né, o mestrado profissional, porque os dois cursos agora, né, com nota máxima, e a mesma crítica, publicação com aluno. Mas esse não é o foco do mestrado profissional. O foco é a gente dar esse retorno para a sociedade, né? Então, fica meio confuso, realmente. Você quer comentar, Leandro? Leandro? A gente tem, além disso que a Raquel falou, a gente tem muito, por exemplo, material de instrução para, por exemplo, o farmacêutico vem, por exemplo, do hospital universitário, a gente tem lá 50 farmacêuticos, ele vem, faz o mestrado, produz a dissertação, e um dos produtos dessa dissertação por exemplo, ele vai dar um curso para os seus colegas, né? E aí, então, ele vai transmitir ou ele vai apresentar o resultado daquele problema, daquela questão que ele abordou. A gente tem muitos, e aí também muitas vezes tem o produto mais já para a sociedade, por exemplo, né? Tem lá uma farmácia especializada, por exemplo, em medicamentos para osteoporose. Então, são feitos folhetos, folders ou aplicativos que o paciente pode usar, né? Que o profissional da saúde pode orientar para que consiga acompanhar e o paciente tenha ideia ou tenha uma fonte de informação confiável, atualizada. Então, como eu comentei, se alguém depois tiver interesse, eu posso mandar alguma coisa, mas nem todos os produtos, eles são necessariamente estão online ou são públicos, porque às vezes, né, como a Raquel falou, se desenvolve um produto que tem uma particularidade ou às vezes envolve alguma informação sigilosa ou que possa se transformar em algo financeiramente, né, que envolve uma competição, alguma coisa assim. Então, às vezes, o produto ele é produzido, mas ele não é, por exemplo, anexado no final da dissertação, ou ele não fica publicamente online, por exemplo, à disposição. Mas, obviamente, se for necessário, a gente consegue algumas cópias ou alguma coisa disso para quem tiver interesse. Ok, obrigado, professores. Voltando aqui à pergunta da Beth, provavelmente em resposta de uma outra pergunta anterior que a professora Raquel estava comentando, sobre a professora Beth pergunta, Raquel, o que você quer dizer sobre não ter prova? Muito provavelmente no processo seletivo do mestrado, né? Isso, é porque no acadêmico a gente tem prova escrita, né? E no profissional não. No profissional a gente parte já para a apresentação dos projetos, né, discussão, arguição, mas no acadêmico não. A gente tem primeiro a prova, quem passa na prova, né, já aí vai para a apresentação de projeto, currículo e assim sucessivamente. Perfeito. Espero ter respondido. Eu acho que a gente está bem cravado no nosso tempo, né? São 10h34. Além de todos os parabéns, os agradecimentos pela presença e atenção, a professora, deixa eu só voltar aqui para não cometer nenhum equívoco. Tem só uma
pergunta que o Paulo deixou, e eu vou voltar nela, já que ele tem alguns tempinhos rapidinhos para a gente tocar em todos que foram registrados. O Paulo volta aqui e menciona: já está em andamento ou estão sendo incentivados os doutorados profissionais? É o mesmo princípio do mestrado profissional? Incentivado, sim. Se a gente pensar em doutorado profissional, a CAPES já vem aqui servir um cafezinho para a gente. O problema é que a complexidade, né? O mestrado profissional foi um grande desafio e nós optamos, eu acho que o grupo aqui da Raquel também, em consolidar bem o mestrado profissional, deixá-lo bem, né, enraizado na sociedade, na universidade, para, num segundo momento, partir para o doutorado profissional, porque ele precisa ter continuidade. A gente não pode criar uma turma e dizer, bom, agora eu tenho doutorado profissional, e de repente não tem a cada ano lá uns 4 ou 5, né, doutorandos para começar. E se no acadêmico, né, muitas vezes agora, em função até da pandemia e outras questões, o doutorado se estica para 5 anos e tal, no profissional onde a pessoa trabalha, e muitas vezes ao longo até do mestrado ela muda de emprego, né, de local de atuação durante o mestrado, eu creio que no doutorado a probabilidade é que ela muitas vezes mude 1 ou 2 vezes de local, então ela vai ter que refazer projeto, ou ela não terá mais acesso aos dados. É complexo, mas é natural, é uma questão que nós já temos essa pressão, né, saudável, mas é uma questão que precisa ter uma equipe muito bem consciente do compromisso e da responsabilidade que é. Como, obviamente, o acadêmico é tão ou mais complexo e desafiador, né? Mas sim, esperamos no futuro... Já. O doutorado, né? Bom, seguindo aqui no nosso chat, o nosso tempo, como eu falei, voa, né? Passa muito rápido. Temos, então, vários registros parabenizando, registro da Valquíria, do Antônio, da professora Alexandra, do Daniel, da Renata, aqui de Sergipe, da professora Janaína Zanovelli, Silvana. Agradeço a presença de todos. Peço, então, confirmo a necessidade do registro da presença, mas nós temos que nos encaminhar para o desfecho da nossa atividade. Então, eu pediria, professor, muito obrigado, professor Leandro, para passar. Então, eu gostaria de lembrar que essa atividade estará disponível em breve no nosso endereço, no site da SBEFT, www.sbeft.org.br/sigfarmaco. Lá vocês encontrarão a gravação desta atividade de hoje, todos os comentários e os vídeos e os áudios. Próximo, professor. Aqui, mais uma vez, reforço a necessidade de registrar a presença nas informações que estão no chat, neste endereço, selecionando o seguir e inserindo a senha. Assim que vocês inserirem essa senha e clicarem em registrar a presença, automaticamente vocês recebem um e-mail posto nesse formulário, dizendo que a presença está confirmada. Próximo, professor. Lembrando que a nossa atividade no próximo mês de outubro será antecipada para o dia 5/10, ou seja, ele virá para a primeira semana de outubro de uma forma excepcional, a considerar que no dia 19 estaremos na semana do nosso Congresso de Farmacologia. Então, no dia 5, nós teremos a atividade proferida pelo professor Gustavo Balerro, falando sobre relações de concentração-resposta. E esperamos a presença de todos lá novamente, e aí já fica estendido mais uma vez o convite a todos que estão na sala, e que em breve nós estaremos fazendo folder de divulgação e disparando nas nossas mídias essa atividade. E com isso, em nome de todo o grupo, em nome de todos que estão presentes, mais uma vez agradecemos fortemente a presença do professor Leandro, da professora Raquel, por ter disponibilizado essa agenda no dia a dia de vocês. A gente sabe dos compromissos institucionais que vocês estão imersos, e muito obrigado por poder abrir essa janela para que a gente possa discutir o bem-estar profissional na temática de farmacologia, que é interesse de todos que estão na sala, e aí, quem sabe, fazendo
o endosso do Paulo rumo ao doutorado profissional, ou estendendo, quem sabe, né, um profissional em rede, né, porque muitas das vezes o local pode não ter uma demanda grande, né, necessária, mas existe uma procura, mas não há uma demanda que sustente uma mestrado profissional naquela instituição, e talvez uma rede, né, possa contribuir bastante para que isso se dissemine pelo país e por vários estados e instituições, né, ofertando essa possibilidade para locais, vamos dizer assim, mais remotos e que tenham condições de ter essa... Às vezes, se você pode ter um coordenador local, né, e com isso favorecer. Então, fica aí mais um desafio para o mestrado profissional. Muito bom, né? Muito bom. Então, professores, muito obrigado. Passo a palavra novamente para a gente encerrar, e aí, após a palavra de vocês, a professora Roseli poderia já desligar a gravação. Então, professor Leandro, professora Raquel, querendo fazer algum desfecho, por favor. Então, gostaria de agradecer, né, e de dizer que foi bem interessante participar e mostrar um pouquinho, né, do mestrado profissional. Acho que ele é um mestrado interessante. Acho interessante essa ideia de rede, né, porque realmente, né, a gente tem diferenças regionais e isso, né, também é importante que a gente possa interagir. E agradeço a atenção de todos, né, por estar aqui até esse horário. E agradeço ao professor Emiliano pelo convite também. Obrigada. Exato. Também agradeço mais uma vez. Eu acho que, espero que todo mundo esteja satisfeito e agora entendam, né, um pouquinho melhor para que a gente vá construindo e evoluindo, né, na educação e na ciência e tecnologia brasileira. Isso, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Leandro. Então, a gente encerra mais uma etapa do nosso SIG Farmaco desse ano.